Graça e paz a todos. Nós estamos aqui com mais uma Europa na Graça, um dos nossos episódios, o episódio número 13, e é com alegria que nós gostaríamos de receber aqui o professor de filosofia, Kleber Dias. É uma grande alegria, professor, estar com o senhor aqui, e com Obrigado. certeza nós temos muito que aprender. Bem-vindo. Não, obrigado pelo convite, né? Até fiquei surpreso quando você me procurou e me chamou para conversar, né? Porque estava quieto no meu canto. Mas Escondido aqui, assim, ninguém me vê, né? fazendo meu trabalho ali quieto, assim, o que eu faço, né? Normalmente nos cursos, coisas assim, mas vamos lá, vamos conversar. E eu falei, você chamou, vamos fazer um podcast? Falou, vamos, bora, vamos. Então, vamos lá. O que você quer falar, né? Quer assustar o povo. Tentar, né? Hoje, infelizmente, o nosso co-host, Dan, ele não vai estar presente devido às outras obrigações, mas nós vamos tentar aqui, tentar levar aqui a entrevista no nível que ele tem, né? Porque é alto o nível do Dan. Mas, professor Kleber... Gosta de fazer umas perguntas. Oi, pode falar. Ele gosta de fazer umas perguntas. Rapaz, ele gosta de fazer umas perguntas assim, meio de deixar o camarada na sinuca. Então, foi benção ele não estar presente. Mas nós, naquilo que nós conversamos, né, na oportunidade que nós tivemos para conversar um pouquinho com relação ao seu início, se o professor pudesse nos trazer um pouco como é que foi esse início, como é que se interessou pela filosofia, qual o ambiente que o pastor cresceu. Pastor não. Professor. Eu vou errar muito aqui, eu vou cortar depois, mas eu vou errar muito. Tem gente que vai falar que você já está profetizando. Né? É isso, vai ser benção. Então nem vou cortar. É profecia. Não, assim, eu tenho um podcast, aquilo que acho que você até teve acesso, lá eu conto um pouco assim, da minha história, né? Porque, assim, eu nasci num lar cristão, né? Desde que eu nasci, eu sou filho de pastor. Meu pai é um pastor presbiteriano, da Igreja Presbiteriana Independente. Hoje ele está jubilado, já está com 73 anos. Vai fazer 73, né, na verdade, esse ano. E ele também, quando eu já nasci, ele também já era... Não estava exercendo ainda, mas isso foi um pouquinho depois. Quando eu nasci, ele era pastor, eu nasci em Maringá, né, no estado do Paraná. E aí, quando eu tinha, assim, uns 5, 6 anos, a gente mudou para Londrina, que daí ele foi para a igreja, assumiu uma igreja em Londrina, mas também foi porque ele foi convidado para ser professor de teologia sistemática no seminário do presbiteriano lá em Londrina. Então, ele ficou muitos anos lá dando aula de teologia sistemática, e isso, até hoje, ele ainda é professor de teologia em Londrina, dá aula de teologia sistemática, ele também teve uma formação em psicanálise, então é um pouco do contexto, falando um pouco do meu pai, para você entender o contexto onde eu nasci, né? Então, eu nasci nesse contexto onde meu pai já era um pastor e sempre fez seminário. Quando ele fez seminário, na época, ele também fez filosofia. Então, eu cresci nesse contexto, apesar de meu pai nunca ter, na adolescência, nunca ter falado nada de filosofia, ou ter conversado. Sempre meu pai muito tranquilo, conversava sobre as coisas, aquilo que a gente perguntava. Mas eu cresci num ambiente, assim, sempre muito, assim, tranquilo, com muita... Meu pai sempre, ao mesmo tempo que eu via que ele... Conforme eu fui percebendo isso na adolescência, né, meu pai, e tinha esse prestígio das outras pessoas também, ele sempre é uma pessoa muito, muito assim, bem elaborado, assim, na inteligência, mas ao mesmo tempo muito espiritual. Nunca foi sempre uma espiritualidade muito viva, com uma inteligência muito viva, né, isso é a característica dele. Então eu cresci nesse ambiente dentro de casa, né, minha mãe, ministra de louvor da igreja sempre, desde então era normal sair de casa, eu ia jogar bola, voltar, saía, minha mãe estava botando aqueles discos LP, aqueles louvorzão, Ademar de Campos, época de 90, 80, né? Então saía, voltava, minha mãe estava limpando a casa e o louvorzão, assim, tocava, morava em um apartamento, acho que o apartamento, o andar inteiro ouvia o louvor, né?
ela voltava muito alto. Tremia, né? Nossa, eu já chegava, tá tendo culto, não era só uma pessoa limpando a casa, né? Não, só tá arrumando a casa, viu? O andar tinha umas 8 apartamentos, mas ecoava aquilo, dava um eco, assim. Então, assim, sempre normal, adolescência normal, criança normal. Quando chegou na adolescência, eu comecei a me interessar mais por literatura mesmo, por livros cristãos, assim. Então, eu comecei a ler livros de identificação da fé, assim, né? Então, comecei a conhecer alguns autores e fui lendo dentro dessa perspectiva cristã, da fé cristã, tal. Já tinha até tido uma experiência de conversão já na adolescência mesmo, né? Porque a gente tem que acontece muito, né? Às vezes é preciso de pastor, mas você também tem que passar por um processo de entrega, de um processo de conversão, né? Então, esse eu passei na minha infância, assim, na pré-adolescência. E quando eu comecei a decidir fazer o cursinho na época para poder estudar para o vestibular, então eu cresci, o meu quarto, no meu apartamento, o meu quarto era a biblioteca do meu pai, então tinha livro mesmo, meu pai sempre comprou muito livro, sempre leu muito e muito livro. Então eu cresci dentro, praticamente eu brincava nas estantes dos livros. Assim. E até que um dia eu peguei na época nem se tinha filosofia nos cursinhos igual tem hoje, se cobrava, eu tinha dúvida do que eu ia fazer ainda, se eu ia fazer psicologia, direito, eu estava meio na dúvida. E aí eu acabei descobrindo um livro de filosofia, lá que meu pai tinha uma coleção de história do pensamento, eu, por curiosidade, comecei a ler, e aí eu fui lendo aquilo foi me fisgando, eu falei, rapaz, esse negócio aqui é bom. Eu comecei a ler, estudo da mitologia grega e o processo do nascimento da filosofia nos gregos, né, e foi indo até a Idade Média, fui lendo, e eu passava, aquilo foi uma fisgada tão forte, assim, que eu passava horas lendo, eu não estava só estudando, né, Uhum. eu trabalhava num lugar também, mas eu comecei a ler muito, então eu chegava em casa e lia muito, né? Virou um momento que eu chegava em casa esperando para eu ler, eu passava às vezes horas lendo, assim, sobre isso, estudando e lendo, aquilo me cativou de uma forma interessante, né. Então, com isso eu comecei a mergulhar no conhecimento da filosofia, lendo história da filosofia, e aí eu comecei a ler história, e fui lendo várias coisas, até que decidi fazer direito, e fui fazer direito, né, e foi um processo doloroso fazer direito, porque eu pensava, puxa, eu devia ter feito filosofia, né, mas eu falava, mas filosofia eu vou fazer o quê? Eu vou só dar aula, né, e eu falava, vou fazer direito e tal, então eu fiz direito, achando que... Mas eu passei o curso de direito, eu ia nas aulas lá, tentava entender o que estava acontecendo. De vez em quando ia lá? Me localizar, então, aquela coisa assim, o estudante, você entra, se você não está muito interessado no que você está cursando, você tem o risco de cair no modo sobrevivência, né? Você entra no modo sobrevivência. Vou fazer aqui cumprir a burocracia acadêmica, mais ou menos igual a gente faz na escola, né? Você vê que a criança ela é animada a estudar, aprender até uma certa idade, depois na adolescência ela aprende a como sobreviver naquele meio escolar. Algumas coisas ela gosta, as outras ela vai manejando, vê qual que é o professor que é mais que dá para enrolar, outro que ela já tem que tomar cuidado. Então, assim, a gente foi fazendo isso. Mas eu passei o curso, às vezes eu levava livros e eu começava a ler mesmo na sala, assim, falou, talvez essa aula tá muito chata, vou pegar um negócio mais interessante aqui. Então foi assim, então eu fui começando a ler até que chegou um momento que, ainda cursando direito, acho que eu estava no terceiro ou quarto ano, uma escola, até perto onde eu estudava direito, eles estavam precisando de um professor de filosofia, não conseguiu achar, todos que eles colocavam dava errado, sabe? Não dava certo, e então daí meu pai me indicou lá, os caras fizeram entrevista, não, então vamos colocar você. Aí eu comecei a dar aula e deu certo, sabe? Então eu dava aula para ensino médio, né? Preparando eles para o vestibular, que daí na Universidade Estadual de Londrina começou a ter exigência da filosofia dentro do vestibular, né? Então daí eu dava aula no ensino médio
e dava aula para o terceiro colegial também, terceiro ensino médio, para preparar o pessoal para o vestibular, ter a matéria de filosofia. Então, era interessante, porque eu era bem novo, eu tinha lá coisa de 23, 24 anos, né? E às vezes tinha uns alunos que pareciam ser mais velho que eu era o professor, né? Você lá é o então, professor. assim, eu falei, cara, vou ter que começar a deixar barba, alguma coisa assim, para ver se dá certo com autoridade. Um pouco mais de seriedade. Foi uma experiência até um tanto interessante, porque dar aula para adolescente, você tem que conseguir ter a arte de, poxa, como que eu vou explicar filosofia para essa meninada aqui, né? Do jeito que eu estou entendendo. Então, é você tentar simplificar o complexo, né? Tipo, então, foi assim, foi eu adquirindo essa experiência de dar aula, e depois eu acabei me formando em Direito, consegui advogar, depois que eu saí do Direito, que me deu interesse, falei, não, acho que o Direito tem uma coisa interessante, vou fazer alguma coisa. Aí eu até me tornei advogado, advoguei um tempo no Brasil, mas também virei professor no curso de Direito, dei aula de Filosofia do Direito, de Hermenêutica Jurídica, de Ética na Advocacia, né, para o pessoal do último ano, normalmente, dando Ética Jurídica, e também, nessa época, eu acabei sendo convidado para dar aula de Sociologia da Religião no curso de Teologia. Então, tinha o curso de Teologia mesmo, ali na Unifil, na universidade que eu dava aula, e daí no primeiro ano tinha uma matéria de Sociologia da Religião e Antropologia Cultural. Então, eu acabei pegando essas duas matérias para dentro do âmbito da teologia, né? Então, isso foi um pouco, assim, da minha história, bem, bem breve, assim, o que aconteceu comigo. Eu já estou aqui na Inglaterra. Não, vamos chegar lá. E ainda mesmo no Brasil, assim, como é que foi esse percurso acadêmico que você trouxe para a gente aqui, né, esse perfil acadêmico, e a sua caminhada intelectual, isso comunicou com a sua fé? Teve algum tipo de conflito? Porque, igual você falou, seu pai era uma pessoa extremamente culta, né? Mas ele mantinha a fé, né? A fé perseverava no coração dele. Com você sentiu alguma dificuldade, mesmo na sua juventude, seus 20 e poucos anos? Houve algum momento de indecisão? Não, nunca chegou a ter um momento de indecisão, não. Eu acho que, na verdade, eu conversava muito com meu pai, porque como eu comecei a ler muito filosofia, é a dificuldade que você tem, que você não tem ninguém muito para conversar. Certo. Você vai falar com outra pessoa, as pessoas elas estão falando de outra coisa, né? Então, você está lendo um negócio e fala, cara, eu estou lendo umas coisas que os caras vê o que eu estou lendo aqui, é um negócio tão bom se as pessoas descobrissem que isso aqui que eu estou lendo, né? E assim, eu fiz, assim, depois que eu fiz Direito, eu fiz uma pós-graduação em Filosofia, né? E nunca chegou a ter uma crise, assim, no sentido de, não, crise de fé. Eu acho que como eu passei um tempo estudando a edificação da minha própria fé, ali com uns 15, 16 anos, 17 anos, depois eu comecei a ler, meu pai tinha muitos livros do Atmani, então eu comecei a ler, meu pai conversava sobre isso, tal, sobre a graça. Aquilo se tornou muito sólido em mim, é uma compreensão muito, muito sólida, né? Então, até hoje, o que eu tenho gostado de estar, por exemplo, na Igreja Videira, porque eles partem desse mesmo horizonte, sabe? Que você vê até nos cursos do pastor Luiz e tal, foi o que deu a ruptura no ministério dele, né? Então, eu tive isso, assim, já, esse contato na adolescência. O que aconteceu foi que a filosofia, na experiência da leitura da filosofia, ela destruiu também conceitos errados que eu tinha. Conceitos que eu vi, e eu começava a ver que algumas pessoas, na sua prática de vida, até na igreja, elas tinham aqueles conceitos errados. A concepção errada de Deus. Que a filosofia, ela destrói muito, muito os mitos internos que a gente tem. Ela dá uma abalada. Se a sua fé é uma fé mítica, vou usar esse termo, a filosofia ela destrói mesmo.
se ela não é real, verdadeira. O Ela que não que é é uma fé mítica? fundamentada. O que é uma fé mítica? Vou dar um exemplo para você, Aham. tentar entender, dar esse conceito para você. O que é mito no grego? Mito é narrativa. Então, às vezes nós contamos. O que é narrativa? É algo que você conta para alguém. Você conta alguma história, uma história que se conta. Só que nós contamos muitas vezes histórias para nós mesmos. Essas Ok. histórias que nós contamos para nós mesmos, elas são mitos internos. A gente pode colocar como isso. Aham. Então, às vezes, você tem uma história que você contou mesmo sobre o que é a vida cristã, o que é ser santo, o que é Deus, como que as coisas devem ser. Então, você tem na sua cabeça, não às vezes realmente o que a palavra de Deus ensina, o que você construiu. E assim, às Aham. vezes, as religiões se constroem. Então, Ah, quando a filosofia vem, ela é um trator que destrói tudo isso daí. Então, se você não aham. tiver uma coisa real, ela destrói o que é falso. Então, se a pessoa ela estudar a filosofia com profundidade, se ela perder a fé, porque ela não tinha fé, ela tinha outra coisa. Ela tinha alguma coisa mítica na cabeça. Que não era Não, firmada ou fundamentada na verdadeira fé. por exemplo, tem uma história até que meu pai conta, que é engraçado, dá para explicar isso daí assim. Ele fala que uma vez ele estava conversando com um cara, veio ateu, veio falar que o cara não acreditava em Deus. O ateu, não acredita em Deus, não sei o quê. Daí meu pai perguntou para ele assim, uma vez conversando, falando sobre isso para mim. Que Deus que você não acredita? O cara começou a falar, eu não acredito nesse Deus que faz as pessoas sofrer, que não sei o que e tal. Como é aquele Deus que condena, que é uma droga mesmo, sabe? Que Deus que pune todo mundo. A ideia de um velhinho que tá batendo ali com um Bravo, chicote. né? Bravo. Eu falo assim, bom, mas se esse é o Deus que você acredita, esse Deus não acredita, eu também não acredito. Esse aí eu sou ateu também. Para isso daí eu tô fora. O cara deu um choque, mas agora o Deus que eu acredito é assim, aí é o Deus de Jesus Cristo, é diferente. Então, você que é uma realidade histórica, né? Uhum. Que as pessoas não entendem, às vezes quem está de fora, a realidade factual, né? Uma realidade factual, né? Tipo a questão historicidade de Jesus, ela é inquestionável, a questão da historicidade dele, da realidade como uma pessoa viva que passou no planeta, entendeu? Então, assim, conforme eu fui estudando, eu fui percebendo também que existem diferentes níveis da filosofia e diferentes épocas, e as épocas que nós nascemos dentro da filosofia também, ela nem sempre ela é levada muitas vezes como a última palavra sobre a filosofia, quando na verdade não é assim, igual estava conversando com você um dia, dentro da história de quando você estuda a história do pensamento humano, ou que seja na teologia ou na filosofia, o mais novo não quer dizer que é melhor que o mais antigo. Certo. O que pode acontecer, às vezes, é uma perda, é um regresso. Né? Então, isso é Uhum. muito comum, às vezes, você perceber isso quando você está estudando filosofia mais tempo e estudando na história, a filosofia, o desenvolvimento do pensamento humano, dentro das épocas, você vê que, às vezes, uma geração posterior tem uma perda daquilo que a geração anterior tinha conquistado, em questão de compreensão toda. Então, isso faz parte da historicidade humana, isso acontece na história da igreja, na teologia, isso acontece, por exemplo, na historicidade do povo de Israel, quando você pega o Antigo Testamento. Então, você tem uma geração que perde, que a outra tinha chegado numa compreensão e numa realidade espiritual, entendeu? Então, isso aí tem as perdas, por isso que você tem os tantos reinados que você vai vendo uma perda, né? Uma perda ali do povo de Israel em relação às realidades que eles experimentaram das gerações anteriores. Então, isso acontece bastante também na história, principalmente da filosofia, porque a gente tem e na história da teologia também, Uhum. a gente tem hoje muito a ideia, muito ligado com o progresso material, essa ideia de que o mais novo é melhor que o antigo. Então vai se abandonando. Então é muito comum, às vezes, você ler filósofos atuais hoje, que às vezes eles redescobrem coisas que outros Já falaram há 1.500 anos atrás, você fala, ó, resgata aquilo ali e começa a trabalhar a partir dali. Né? Então, são ciclos, na realidade. A gente vê, são ciclos, né? Uma coisa cíclica. Vai e volta. A própria ideia da história da igreja e da história do pensamento cristão, da teologia cristã, também existe muita perda, porque a gente está aqui 2.000 anos depois
de um evento histórico de Cristo, mas você tem toda uma história de homens que pensaram a fé por 2000 anos. Uhum. A gente do meio até da Idade Média, tem pensadores que quando você lê alguma coisa ali, teólogo, você fala, olha que fantástico isso aqui. Então você vê que existe sempre essas coisas que você vai descobrindo, que existe na tradição da cristandade, que são coisas que às vezes não se sabe que existe. Assim, nós estamos sentados em cima de um tesouro assim, de conhecimento, de experiência sobre muita coisa da vida, que a igreja já pensou, que teólogos e filósofos cristãos já pensaram, e a gente não sabe, não tem noção de que aquilo existe. E com relação a uma coisa cíclica, nós estamos falando de 2 anos, né? 2000 anos. Então, tanta coisa se perdeu, foi redescoberta, se perdeu, mas se nós compararmos, professor Kleber, com relação à palavra de Deus. Então, numa época de 1.500 anos, né, que a palavra de Deus, mais ou menos, ela foi escrita, certo? Seria isso mesmo? Eu acho que é. Você fala o texto desde do Antigo Novo, você fala? Tudo aquilo que o Espírito Santo o Novo gerou, né? Assim, desde os primeiros escritos. Então, a gente vê que Deus ele manteve isso daí. Não é como o homem, né, que tem essa variação, mas Deus ele mantém a mesma forma dele, pelo Espírito Santo, de escrever, e você vê que não se perdeu, né? Em momento nenhum, o teor da palavra. Né? Não, sim, essa questão você fala tanto do Antigo Testamento como... E o Novo Testamento. Esse período que demorou para os escritos, né, do Velho Testamento com o Novo Testamento. Vai sendo uma progressão e um cuidado e uma luta, né, no caso, igual do povo de Israel, do povo hebreu, de uma manutenção desse texto, né, e ele vai se expandindo, e depois também a mesma coisa vai acontecer com o Novo Testamento, né, exatamente. E assim, com relação ainda a essa fase de conhecimento, de aprendizado, nós podemos ver que, com relação à nossa fé, a esperança da nossa salvação, né? Então, nós sabemos que a nossa salvação não depende de estudar filosofia, não vai depender de estudar teologia, história. Se eu não souber história, eu não vou para o céu. Não é isso. Não podemos pensar assim, mas quais seriam, e o professor deu um pouco, trouxe à luz um pouco para a gente, mas qual seria a importância desses assuntos, até revisitando aí, às vezes você tem uma fé mítica e pode ser abalado, assim, qual seria a importância desses assuntos para fundamentar melhor a nossa fé? Então, o conhecimento disso nos ajuda como? Não se para mas nos ajuda. Se você pensar, por exemplo, o próprio Novo Testamento, né? Vamos pegar o exemplo de Paulo. Paulo ele é um intelectual da fé judaica, vamos dizer assim. Ele está dentro daquela educação de uma intelectualidade judaica, né? Que no primeiro momento ele preso também a um vigor e uma vamos dizer assim, um fervor de fé como um judeu muito forte, por isso que ele leva ali a toda a questão da perseguição, né? Porque eles não aceitavam. A gente pode até entrar depois nisso daí um pouco, que é a questão do farisaísmo, mesmo dentro dessa concepção do judaísmo do primeiro século, né? Como é que surge o farisaísmo e como é que se manteve depois, né? Então você vê que ele tem uma compreensão da realidade da fé e do pensamento humano muito bem colocado, tanto é que ele também, quando ele chega em Atenas, ele discute com os filósofos gregos ali, com os pessoas que não eram os filósofos gregos, mas eram pessoas que seguiam certas escolas filosóficas ali, né, como os epicuristas, os estoicos. Então ele tinha conhecimento do que é que eles faziam, que eles pensavam, né. Então, e a fé cristã também no começo, depois que tem a morte dos apóstolos, surge o que se chama
a igreja apostólica, os pais apostólicos, depois os apologetas. Então, você vê que também eles, quando você estuda essa história da igreja, eles também eram pessoas que tinham conhecimento, para quando eles começavam o que é o período apologético? Começam a ter conforme o cristianismo vai crescendo, a fé cristã, e há uma expansão ali nos 2, 3 primeiros séculos, começa a ver também, aí ele começa a se tornar uma presença social no Império Romano, né? Porque antes era só uma religião judaica qualquer, o cristianismo uma seita, né? Se desvincular, né? Paulo, esse é o grande trabalho de Paulo, de desvincular do cristianismo. O cristianismo não é apenas uma segmentação do judaísmo, mas é algo totalmente diferente. Vem do judaísmo, nasce de dentro dele, está vinculado historicamente, né? Visceralmente, vamos dizer, até ali porque a ideia é que a igreja se torna o povo de Deus eleito, né? Então está dentro desse horizonte. Não tem como você compreender o cristianismo sem compreender o horizonte também da teologia hebraica, assim. Você tem que ter essa compreensão. E é onde Paulo parte e faz depois, e Paulo eleva para um outro patamar, um outro paradigma, né? E então você vê que ele está dentro desse horizonte. Até perdi o que eu estava falando. Mas ele tá dentro desse horizonte, né? Tá, falando dos apologetas. Então, os apologetas, eles começam, a partir do momento que o cristianismo começa a ter mais presença no mundo antigo, claro, e vai ter a maior perseguição depois também dos romanos, de Nero, e vai aumentando, mas eles vão expandindo, não vai conseguindo conter, né? Então, começa a ver os embates para destruir argumentativamente a fé. Então, começa os embates mesmo no sentido mostrar que não tem lógica, mostrar as incoerências intelectuais e tal, e quando, na verdade, os apologetas, eles entram no mesmo nível de discussão e eles começam a resgatar, por exemplo, e usar dos recursos da filosofia grega, da retórica, da dialética argumentativa e do pensamento, muitas vezes de alguns filósofos, para defender a fé. E aí e isso eles fazem de uma forma belíssima e com uma arte, entendeu? Então, assim, vocês estão usando essa munição, tá, eu vou usar essa munição para mostrar que o que eles falavam, na verdade, nós somos, assim, vamos dizer assim, melhor ainda do que você está falando. Assim, que você não sabe o que você está falando e por causa disso, mostrando que, na verdade, nós somos a resposta daquilo que eles buscavam. Porque, assim, nisso começa a surgir, a partir do 3º século, 4º em diante, vai começando a se fortalecer a ideia de uma teologia. O nome mesmo, teologia. E Santo Agostinho, por exemplo, ele vai dizer de forma belíssima que a teologia, o estudo da teologia, é a fé em busca de compreensão. Olha só. É isso. Então, tipo assim, você quer compreender a quem você ama. Isso é a teologia. Teologia é um ato de amor. Você quer compreender a quem você ama. Você ama tanto a Deus que eu quero compreender mais dele. Eu quero aprender mais dele. Eu quero me aprofundar mais dele. Né? Quero saber mais dele. Isso quero compreender mais dele. Então, a teologia é o exercício da fé em busca de compreensão. É isso. É a fé, ou tem algumas traduções que colocam a fé em busca de inteligência. Inteligir, né? E aí é uma palavra que vem do latim, mas inteligir é inteligência. A palavra inteligir está ligado com a palavra legere, que é ler, né? Então, o que é inteligir? É você ler por dentro, você ter uma compreensão, né? Então, maior, você intelige as coisas. Então, tentar compreender a Deus. Claro, sempre sabendo que Deus nunca pode ser totalmente compreendido. Porque está além da qualquer compreensão humana, mas nós queremos sempre estar... É uma busca constante, porque isso faz parte da beleza até do estudo da teologia, ou da filosofia também, que é esse amor à sabedoria, porque os gregos compreenderam isso, que a sabedoria é algo que você nunca vai compreender por completo, a sabedoria da existência, a sabedoria do universo, de tudo. É sempre algo que está além da compreensão humana. Então, uma busca constante. Por isso que eles usavam a palavra filosofia, que é
amor, amigo da sabedoria, ou seja, o que é a amizade? A amizade é algo que você sempre está em constante busca. Quando você tem um amigo, você está sempre ligando para ele, buscando estar com ele. Se você não tem esse contato, a amizade acaba. A amizade é uma busca. Então, a ideia de você se tornar um amigo do saber, da sabedoria, né? E daí Então, a nós podemos teologia... falar que é uma comunhão, né? Você busca uma comunhão com esse amigo seu, né? Então, você quer estar próximo, você quer ouvir dele, você quer aprender dele, você quer se expressar, então isso é uma comunhão. Só que no caso da filosofia, é a própria sabedoria, né? Então, eles começam a ter uma busca dessa... Os gregos vão começar a pensar o que é uma sabedoria, que eles percebem que existe uma sabedoria na realidade, né? Existe uma inteligência na realidade que essa é uma das coisas que os gregos começaram a perceber, que me fascinou assim, quando eu comecei a estudar, que descobriram que existia as coisas têm uma inteligibilidade, né? E por isso que eles começaram a abandonar os mitos, porque é interessante isso, como os gregos avançam no pensamento, e como isso vai ajudar depois o próprio desenvolvimento da teologia também. Por isso que os teólogos, os primeiros pais da igreja, vão pensar, poxa, o que os filósofos gregos descobriram, como, por exemplo, Platão e Aristóteles, nós temos isso como... o que daí é que teria que dar uma aula sobre isso daí, mas mas vamos dizer assim, vou dar uma mini aula aqui só para vocês entenderem. Por exemplo, quando os gregos, Platão e Aristóteles, eles perceberam, isso veio dos primeiros filósofos, antes de Platão e Aristóteles, né? Sócrates, depois vem Platão e Aristóteles. Primeiro que a realidade, olha só, vocês vão entender, a realidade, ela é constituída pelo logos. Ou seja, todas as coisas têm um logos por trás que dá aí sentido de ordem. Então, logos é a ideia de razão, né? Normalmente se traduz como razão, se traduz como discurso, palavra, ou uma outra conceito, é um conceito muito amplo no grego, logos, também significa sentido. Então, por exemplo, quando você olha as coisas na natureza, as coisas têm um sentido. Certo? Tudo tem um sentido, tem uma lógica que funciona as coisas de uma forma bela e natural, né? Então, os gregos começaram a observar a natureza e falaram, puxa, existe alguma coisa que faz com que as coisas sejam belas e ordenadas na natureza. E eles chamam isso de logos. E eles perceberam isso no universo, eles perceberam isso no movimento dos astros, no movimento daí começaram a descobrir a matemática, existe uma lógica nas coisas, existe um número, as coisas elas têm uma numeração, elas têm uma quantidade, é possível medi-las, é possível ter um equilíbrio, e as coisas, daí surgiu a ideia de simetria, do equilíbrio das coisas, equilíbrio das formas. Então, falaram, existe um logos. E eles perceberam que esse logos também existe no discurso das palavras. Então, quando alguém fala na gramática nossa, nós organizamos uma frase, pode ver que a frase, quando ela está bem encaixada e colocada, você fala o quê? Ela tem um sentido. Ela faz um sentido. Ela tem uma lógica, ela tem um logos por trás, uma inteligibilidade, né? Então, por exemplo, Platão ele dizia que a realidade que você vê, ela é tecida pelo logos, ou seja, é como se, imagina aquele quadro de bordado, que você vê tudo ali costurado. Ele usava a ideia de tecido, né, de têxtil, tudo costurado. E essa costura que é feita por trás, que você olha, é feita pelo logos, ou seja, uma inteligência que eles vão colocando, aí os gregos vão abandonando, os filósofos vão abandonando a ideia dos mitos, e vão trazendo a ideia de um Deus, de uma inteligência superior, assim, que existe. Agora, quando você pega o Evangelho de João vai dizer o quê? No princípio, e o Evangelho foi escrito em grego, né? Está dentro dessa cultura, bastante, né? aquela questão intertestamentária, que a gente pode até falar um pouco, né? Mas ele coloca assim, no princípio era o Logos era Deus, o Logos estava com Deus, e o Logos se fez carne, né? E habitou entre nós, né? Em verdade e graça. Então, ou seja, o que o Evangelho de João está fazendo, né? O que está fazendo? Olha, o que vocês estão procurando, o que vocês estão usando para explicar a realidade, porque para a ideia dos gregos, o Logos fundamenta toda a realidade. É uma inteligência que fundamenta todas as coisas.
o Evangelho está falando assim, olha, não sei se você já está entendendo onde eu quero chegar. Sim, claro. O Logos, esse aqui. Logos fez carne, andou entre nós. Rapaz, isso aí deve ter... Então, assim, ou seja, quando você começa... Quando eu tinha essa perspectiva cristã, e quando eu comecei a estudar filosofia, isso conecta, assim, de uma forma que sua cabeça fala, poxa, isso é maravilhoso. Então, você vai entender o que é o cristianismo. O cristianismo ele dá dentro dessa... Ou seja, o cristianismo é uma resposta, tanto é que tinha um filósofo, um teólogo cristão chamado Justino Mártir, que ele até virou um mártir, ele dizia que o cristianismo é a verdadeira filosofia. Ou seja, nós somos ele fala, nós, como cristãos, nós temos a resposta daquilo que vocês sempre procuraram. É tipo assim, os gregos vieram com milho, nós já estamos com o bolo de fubá. Já está pronto. Você vai mesmo. Isso aqui. Então, ou seja, porque para os gregos a ideia de logos ela está por toda a vida, né? Está na prática das ações humanas. Por exemplo, você pode, porque está ligado à ideia de sabedoria. Então, ou seja, quando você, e tudo isso que você faz pelo meio do intelecto, né? Você começa pode ver, você acorda já pensando, sua cabeça está sempre num discurso interno, né? Você não para de pensar, né? E tanto é que Platão diz assim, o que é o pensar? Né? Num diálogo dele, daí o pessoal não consegue responder, ele fala, pensar é dialogar consigo mesmo. Ou seja, nós pensamos, nós estamos sempre num diálogo interno. Então, por exemplo, quando eu estou falando com você aqui, ao mesmo tempo que eu estou falando com você, você também está falando com você internamente. Uhum. E aí que está o perigo do pensar humano, porque nesse pensar interno é que eu posso desenvolver as mentiras internas, porque eu conto para mim mesmo coisas. E aí que você pode construir os mitos, você pode construir os erros conceituais, os erros lógicos, os erros de compreensão, de conceito. De quem é Deus, como é a sua fé. O que é o casamento, o que é a amizade. Então, você teve experiências negativas, você cria um conceito, o casamento é uma droga, não serve para nada, é só dor de cabeça. Dor de cabeça. Ou Deus, não sei o quê. Então, você tem diálogos internos que você argumenta para você mesmo e você se convence daquilo sem nunca investigar mais a fundo. Então, a filosofia, ela é um processo dentro da prática filosófica de Sócrates, Platão e Aristóteles, é esse processo de limpar o terreno na mente e como levar você a pensar de forma correta sobre as coisas. Mas aí, mais ou menos por aí que eu queria explicar. Mas então, assim, Justino Mártir, que eu estava falando, ele vai falar isso, ele vai mostrar que o cristianismo, a fé cristã, ela é a resposta também. Não só, como Paulo mostra, Paulo já vai também trazer essa ideia, já está embutido muita coisa do pensamento dele, né? Mas Cristo como essa resposta encarnada daquilo que os filósofos gregos buscavam. Então, esse é um pouco de um panorama, assim, desse período, sabe? E interessante você falar isso aqui, porque quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala assim, ó, não se moldem, né, ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes, olha só que interessante, ó, aquilo que nós estamos conversando, para que vocês sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus ele tem tudo de bom para nós. Nós que criamos os nossos conceitos na nossa própria cabeça, né? Isso. Mas o que? Nós temos que trabalhar na nossa mente para que ela possa ser renovada sempre, né? Renovar a mente de Cristo, né? Sim, sim. Exato. E todo o texto bíblico, assim, em Provérbios, você encontra vários textos falando que Deus se agrada do entendimento, né? Então, o desprezo ao entendimento, você tem que entender a fé, você tem que entender o que você crê, você tem que buscar compreender, né? Porque Deus se agrada do que busca entendimento, isso a palavra de Deus fala muitas vezes, né? Então, e é bonito você estudar a história da igreja no começo, porque você vai ver essa grandeza dos pais apologéticos, que chamam pais apostólicos, que vêm após os apóstolos, para defender a fé e mostrando, e também aí isso foi construindo o pensamento teológico da fé cristã, né? Porque
você tem vários embates e várias situações, por exemplo, que você tem Deus se tornando carne. Como você explicar esse mistério? Pois é. Como é que Deus pode... E isso é o escândalo, porque como é que os romanos vão entender isso? Né? Então, isso vai se construindo de uma forma tão bela, tão genial, assim, tem coisas tão geniais, tão maravilhosas, assim, que você fala, explicações que você fala, meu, isso aqui é ouro. E a gente nem fala mais muito sobre isso, porque já está tudo sedimentado, né? Já pavimentaram a motorway para a gente, né? Então, o asfalto já está... Agora está fácil caminhar, mas antes era só pedra, só mato, então você vai toda essa... Mas isso daí, professor, que muitas vezes as pessoas às vezes não têm o conhecimento real. Porque para nós chegarmos hoje com a Bíblia, a palavra, do jeito que ela está, nós precisamos entender aquilo que muitos viveram. Então, os apologetas vieram para falar não para certas heresias. Não é bem assim. O negócio não é desse jeito. Então, assim, se hoje a palavra de Deus ela chegou do jeito que ela chegou aqui para nós hoje, é porque homens se levantaram para defender os ensinos, né? Então, assim, nós precisamos ter um entendimento disso, né? Não, exatamente. Isso faz parte do próprio desenvolvimento do pensamento cristão, da teologia, né? E como eu falei, assim, a igreja a história tem muita coisa, né? É igual, por exemplo, a gente estava conversando sobre o contexto do cristianismo, né? A questão do Novo Testamento, por exemplo, que você pega, talvez mudando um pouco, né? Mas, assim, indo nessa questão do cuidado, assim, né? Por exemplo, o contexto do Novo Testamento, a igreja, o cristianismo, ele nasce nesse contexto entre a tradição judaica, ao mesmo tempo havia o pensamento helênico no mundo antigo, o helenismo, né, o pensamento grego, e havia a estrutura política de poder romana. Né? Então, o cristianismo nasce dentro desse contexto cultural, desse horizonte civilizacional. Né? Então, até, por exemplo, você vai olhar é interessante como as coisas vão se dando, né? Mas você pega, por exemplo, lá o Novo Testamento, a gente abre o Novo Testamento, até estava conversando sobre isso, né? Aparece as sinagogas, e quando você vai para o Antigo Testamento, você não vê a sinagoga, você não tem nenhum lugar no texto. Então, onde surgiram as sinagogas? O que é isso? Porque tinha o templo só, e depois aparecem as sinagogas. Né? Então, é interessante você entender o movimento da sinagoga, né? E entender o que eram as sinagogas, porque a estruturação e a organização das sinagogas, elas deram a base para a organização até da forma como nós organizamos o culto, né? Certo. Mas as sinagogas, elas começaram a surgir, por exemplo, né, a gente deixar registrado aqui, principalmente na época do exílio e da diáspora, né, do exílio babilônico. Né? Então, por exemplo, o templo tinha sido destruído, né, de Salomão, e aí você tem a diáspora do povo, né, a invasão da Babilônia, depois vai vindo os persas. Então, toda a religião de Israel, ela era muito centrada no sacrifício do templo. Né? E com a destruição do templo, não tem mais sacrifícios. Eles estão em outros países, não se fazem mais. Então, o povo começa os judeus, os líderes judaicos, assim, de cada comunidade onde eles estavam, eles começam a criar o que se chamam de sinagogas, né? Que é um ajuntamento ali de pessoas. Né? E aí começa a surgir alguns líderes, os rabinos, né? Os rabis. Né? Então, e ali eles começam a organizar, nisso também, nessa transição, houve uma valorização do escriba, porque o escriba até então, sempre teve os escribas. O escriba é como se fosse um escrituário, né? Era o cartorário da época, desde dos reis lá, dos primeiros reis, Davi e tal, Saul.
eles anotavam as coisas reais, alguma coisa, escriturava as coisas, fazia algumas partes assim, coisas reais, alguns escritos. Mas com a destruição do templo, como eles eram muito especialistas nessa questão de transcrever o texto da lei, eram responsáveis por essa parte de copiar, né, porque não existia xerox. Você lembra que eu falei para você, né? Não existia xerox, então eles tinham que pegar o texto todo, o Pentateuco e os textos dos profetas. Os profetas ainda estavam no meio do caminho, né? Eles vão aparecer, os escribas ainda têm só ali o Pentateuco, né? Então eles começam e vai tendo os livros históricos que vai surgindo, mas eles começam a copiar aquilo. Então, e eles têm vamos dizer assim, um rigor, até fazia parte do ofício dele de santidade, né, de sacrifício, ele não pode errar, porque você está falando, aquele texto é sagrado, aquele texto é de Deus, é a palavra de Deus, é Deus falando ali. Você não pode... Se você fizer errado ali, é problema para você, então você tem que... É uma carga espiritual muito forte, né? Então eles começam a produzir esses textos. Então essa questão das cópias dos textos, eles são todos muito fidedignos, né? E vão se espalhando pelas sinagogas. Então, dentro desse período, por exemplo, que a gente chama de intertestamentário, que vai desde a queda da Babilônia, depois vai vir nos persas, depois vai vir os gregos, essa cultura da sinagoga, ela vai se solidificando na sociedade judaica, na sociedade dos hebreus, né, dos israelitas. E começa a ficar... Você sumiu? Então eles começam a... Jorge, você está por aí ou não? Você acha que ele... Então... Peraí, perdeu o som. Quando eu passar aqui, eu vou ter que resolver um negócio para ela, mas pode ir falando, pode dar continuidade. Esse é o negócio de fazer o podcast de casa, né? Não, mas você vai ter que sair ou não? Não, pode falar, pode falar. Eu só vou tirar aqui a imagem que ela vai passar, mas pode continuar. Pode passar, não tem problema não. Pode dar continuidade aí. Desculpa. Não, então, puxa, eu perdi agora. Mas assim, não quero delongar muito também, né? Mas essa cultura da sinagoga, ela foi se espalhando, ela foi se solidificando na sociedade judaica, né? Então, quando chega na época de Jesus, a sinagoga já faz parte da cultura da própria organização judaica. Então, a sociedade judaica começa a se tornar uma sociedade centrada no texto mesmo, e menos no sacrifício, né? Menos no sacrifício. Tem o sacrifício, depois quando se restaura, quando volta lá Esdras e Neemias, né, que eles restauram o templo, você vê que Esdras era um escriba, volta-se o templo, mas nessa época, quando volta o templo, a arca já sumiu, é nessa época que a arca já não está mais. Então, por exemplo, lá o lugar santíssimo era um lugar que não tinha nada dentro, né? Mas eles mantiveram a tradição de fazer os sacrifícios e tal. Mas a sociedade, ela se torna totalmente centrada muito na sinagoga daí. Porque as cidades pequenas, os vilarejos, porque você tem para já Israel, não tem carro, não tem bicicleta, as pessoas andam a pé, tem Jerusalém, ou tem que estar... Não, a gente vai na sinagoga a gente lê o texto, alguém vai explicar para a gente, nós vamos orar e Deus vai ter a bênção ali do rabi ali. E no caso, dentro dessa... começa a ver, isso você já percebe ali nos tempos de Josias, né, onde está ali Esdras e os profetas ali daquele momento, que é o rei Josias, um avivamento centrado no texto. Certo. Então, o povo judeu começa a se tornar mais centrado no texto mesmo, no texto das escrituras do Pentateuco. E isso começa a gerar uma forma diferente de sociedade judaica, porque eles são muito centrados na leitura, todas as crianças são ensinadas a ler, são ensinadas, aprendem a ler no Pentateuco. Eles aprendem a ler no Pentateuco. E daí o culto ele sempre começa a se organizar uma liturgia, um culto dentro das sinagogas, né? Então, começa sempre com o Shema, né? Que é aquele ouve, ó Israel, daí alguém lê algum texto, né? Faz uma exposição, depois tem uma oração, assim vai. Então, até que Jesus, ele vai no momento lá, lembra que ele vai
num sábado, numa sinagoga, e vai ali ele vai fazer uma exposição do texto de Isaías, ele fala, agora você tem que falar. No início do Dá um ministério rebuliço, os caras queriam jogar ele do penhasco. no início do ministério dele, né? E então, assim, o rolo, estava escrito onde estava escrito o profeta Isaías, e ele leu, né? E aí você vê que interessante, dentro do judaísmo se organiza, então, tem 3 tipos, né, de grupos religiosos. Tem os saduceus vem de Zadok, que era um sacerdote, deu o nome saduceu, que é descendência de Arão, da tribo de Arão, né, de Levi, mas Arão, né? Os saduceus eram sacerdotes, os saduceus eram mais ligados ao templo. Nas sinagogas, os fariseus são mais mestres da lei, ou seja, são muito especialistas no texto. Os saduceus também eram, mas aí você vai tendo diferença, é engraçado. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam na ressurreição, os fariseus acreditavam. Acreditavam. E os escribas são os copistas. Né? Então, mas é interessante que dentro desse período intertestamentário, os fariseus, eles nascem nesse período intertestamentário, tipo 200 anos antes de Cristo, mais ou menos. Se você pensar que eles falam lá que de Malaquias a Jesus é 400 anos, o movimento fariseu nasce em 200, mais ou menos. Mais ou menos a metade. Ali. Por quê? Porque aí você tem que pensar os períodos civilizacionais, né? A Babilônia cai, vem os persas, depois vem os gregos. Certo. Alexandre o Grande expande. Alexandre o Grande foi tutorado por Aristóteles, né? E Alexandre tinha a ideia assim, puxa, essa filosofia grega, esse conceito, essa ideia de polis, da política grega, da democracia, do teatro grego, essa cultura grega, Olimpíadas, tudo que eles inventaram, assim, falaram, o Alexandre ele tinha a ideia. Aristóteles achava que o bárbaro, né, ou seja, o não grego, nunca vai chegar no nível que a gente está, quer dizer, nós estamos no outro nível, vocês são um bando de macacos aí. Nós estamos no outro nível, né? Então, eles estão fazendo, os caras não vão ter capacidade de entender o que eu estou falando aqui, filosofia. E, realmente, quando você lê Aristóteles hoje, você lê Platão, você fala o nível dos caras, como que chegou naquilo ali. É um nível muito elaborado de pensamento, é muito. Você lê a política de Aristóteles, você fica assim... Como é que ele alcançou isso? É fascinante. O cara no meio ali da Grécia, naquelas pedras lá, a compreensão, né? Uhum. O cara tinha da política humana... Claro que para ele chegar no texto da política humana, para você ter uma ideia, Aristóteles ele estudou 152 cidades, estados, as constituições, as organizações políticas. E ele chegou à conclusão qual que é a melhor e qual que não dá certo. Por exemplo, para ele a democracia já é uma decadência do que ele chamava de república, ou politeia, uma palavra grega, né? Por que a democracia ela é uma decadência? Para ele a democracia já é uma corrupção da política. Por quê? Porque na democracia, o problema da democracia, ela valoriza demais o pobre acaba se rebelando contra os ricos, e por causa da população, a maioria é a massa, a democracia, a massa que se torna a maioria, é muito comum surgir demagogos, e isso gera a corrupção de toda a sociedade, porque o demagogo, ele nunca fala realmente a realidade da política, da verdade, ele vai falar aquilo que o povo gosta de ouvir. Eu já falei isso na política. Olha que você lê isso aqui e falou, rapaz, o cara já falou isso há 300 anos antes de Cristo. Aí o que aconteceu? Alexandre, ele pega e ele tinha uma ideia assim, não, nós temos que expandir essa luminosidade grega, né? E começa a expansão do Império de Alexandre o Grande. Com isso, faz com que a Grécia, o grego, se torne a língua internacional, como é o inglês, né? E claro que no tempo de Jesus vai ser o inglês koiné, que chama, né? O grego koiné, mais comum, é o inglês mais comum. É tipo assim, o inglês internacional, uma coisa é o inglês britânico, outra coisa é o inglês... Uma coisa é o inglês Winston Churchill, outra coisa é o inglês Clever Dias, né? Uma coisa é o grego de Aristóteles e o grego do povão. Mas assim, até quando você vai ler os evangelhos, quando eles foram todos escritos em gregos por causa disso, porque era a língua que conseguiria atingir mesmo toda a civilização em torno, né? Vários povos ao mesmo tempo. E foi uma estratégia fascinante, né? Claro que depois dos gregos vêm os romanos, então os gregos deram essa base cultural, os romanos vêm com a força política e militar, criam as estradas,
né? Dessa Isso estrutura facilita que foi muito fantástica. as missões Isso. cristãs, por causa das estradas, os romanos. E por isso tem aquela frase, né? Todas as estradas levam a Roma, né? Leva a Então, Roma. fizeram isso daí. Era como se fosse um marco zero, e dali, em torno de 80 mil Sempre quilômetros, né, faziam de estradas, né? estrada. Sempre tinha. Então, ele deu essa organização política também, né? E a segurança, né? A paz romana, né? A Pax Romana, mas sempre assim com muita força, né? Muita força mesmo, né? Então, e na Judéia, então assim, dentro desse período o que aconteceu com a expansão de Alexandre o Grande, muitos judeus receberam também a influência helênica e começaram a estudar também a filosofia grega nesse período desses 400 anos. Então, começou a surgir dentro da Judéia essa divisão dos judeus mais helenizantes, mais, né? E os judeus mais puristas, assim, que nasce o movimento farisaico. Então, o farisaísmo, ele não é tão negativo, vamos dizer assim, nesse período histórico, ou até o período de Jesus. Por quê? Porque eles são eles são um movimento meio que de reavivamento, de amor e de cuidado com o texto, para a gente não perder, a gente não pode perder o que nós somos. Nós somos judeus, nós somos filhos de Abraão, nós temos essa promessa, nós temos essa aliança, nós temos que mantê-la, né? Então, começava a ter esses embates, até que, se você pega a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Católica tem um livro de Macabeus. Macabeus é a revolta dos Macabeus contra alguns governos que vieram depois de Alexandre, que eram gregos e dominaram ali, destruíram o templo, tentaram corromper lá. Tem um lá que corrompeu o templo, entrou lá no templo, destruiu, colocou lá uma imagem de Zeus lá no templo, sabe? Em Jerusalém e tal. Aí os caras ficaram revoltados, velho. Os judeus vão lá agora, nós vamos ter que arrebentar esse cara. Resolver esse negócio aqui na espada. Nisso surgem esses outros movimentos mais radicais ainda, tipo os zelotes, os sicários, né, que eram, por exemplo, Judas Iscariotes, ou Pedro, né, que eram zelotes, que eram mais, assim, mais ainda, eram os caras da gangue. Eram os perigosos, assim, né? Então, assim, o cristianismo nasce nesse horizonte, sabe? Até quando Paulo fala, por exemplo, que Cristo veio na plenitude dos tempos, no grego, a palavra que ele usa ali é kairos. Não sei se você já ouviu essa palavra. Não, kairos eu já ouvi, mas... Ele usa kairos. Né? Então, existe duas noções de tempo no grego, cronos e kairos. Cronos é o tempo que está correndo, mas kairos é o tempo oportuno. É o tempo que... É o tempo que ele alcançou... Kairos é um tempo... Quando ele usa plenitude dos tempos, a palavra é kairos, né? Então, o que é isso? O que é um tempo que alcançou sua plenitude? É aquele momento oportuno que ele é um divisor no tempo do Cronos, onde ou é ou não é mais. Você perdeu a oportunidade. Tipo assim, igual assim, o ônibus, o ônibus está ali no Cronos, ali no calendário dele, está dizendo que ele vai passar 10h15. Esse é o Cronos. Mas às vezes ele passa 10h16, ou ele passa 10h15 e 30 segundos. Se você não tiver ali, você perde o kairos dele. Ali é o kairos, ele chegou mesmo, agora de real. Uma coisa é falar que está na placa, outra coisa é ele está ali. Aquele momento você entrou, você pegou o kairos dele. É o momento, você perdeu. Perdeu. Jesus chegou nesse momento, assim, Paulo fala que é o kairos, foi um momento que é histórico, que é a plenitude, é o momento oportuno, sabe? Então, é nesse sentido que até você colocou o nome podcast como a plenitude dos tempos, né? Para chamar atenção, porque era desses 400 anos que o professor falou, que foi como se fosse assim, crescendo, né? Foi building up, fala em inglês, né? Para que acontecesse um momento para Jesus vir, né? Então, todas as coisas concorreram para que, igual Alexandre, que conquistou e depois foi dominado pelos romanos, né? O Império caiu para os romanos, e aí uma coisa foi gerando outra, e a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, nesses 400 anos que Deus não se manifestou, mas é como se ele estivesse trabalhando por detrás dos bastidores para que
tudo chegasse nesse momento. Né? Mesmo que... Sabe? Mas por quê? Por que chegou? Mas foi um projeto de Deus, né? Tem toda uma construção, porque se você vê que o cristianismo ele vai se desvencilhando, a grande luta foi desvencilhado do judaísmo, porque é interessante que os cristãos fora de Israel, eles eram chamados de cristãos. Dentro de Israel, eles eram chamados de nazarenos. É verdade. Porque para os judeus, eles são os nazarenos, segue lá o nazareno, Jesus Nazaré, né? Que fala até aceita, né? E para outros, você tinha que traduzir o nome para Jesus, o Messias, aí traduziu a palavra grega Christos. Cristo, né? Então, daí nasceu cristãos. Então, né? Então, se a gente for para Israel, então nós somos chamados de messiânicos, o nazarenos. Então, no mundo fora das terras de Israel, eram chamados de cristãos. Então, assim foi expandindo. E a luta de Paulo, teologicamente, foi dar esse desvinculamento, não ser só uma... você vê que o projeto dele, até o ministério dele, vai em torno de não ser... O cristianismo não correu o risco de se tornar apenas um segmento. Segmento do judaísmo, se fosse apenas mais um segmento do judaísmo, né? Tem lá os zelós, tem os cariotes, tem os nazarenos. Então a expansão foi muito maior, né? E você vê que é interessante na história. Então, o farisaísmo era ligado às sinagogas e aos livros, os saduceus aos templos. O que aconteceu? Anos 70, os romanos teve uma revolta na Judéia, os romanos lá destroem tudo, destrói o templo inteiro. Não sobrou nada, né? Até hoje tem lá só o Muro das Lamentações. E o que aconteceu? Os saduceus pararam de existir, porque o templo parou de existir. Não tem mais tempo. Então, o que permaneceu dentro do judaísmo, aí a única corrente que permaneceu foi o judaísmo, foi os fariseus e as sinagogas, que até hoje existem, e o farisaísmo, o fariseu é o judeu ortodoxo. Então, o judeu ortodoxo, ele vem dentro dessa história. E consequentemente, os escribas, né? Porque eles os escribas também, Aí depois, claro, que depois com a máquina, com a prensa, até o escriba vai acabando, né? Agora,